alô aí especial para quem estiver nos assistindo, estiver nos ouvindo. Muito obrigado aí pela sua audiência. Tem uma frase do Ítalo Calvino que diz que o que faz uma conversa são os ouvidos, né? E não a fala. Então, agradecer aos ouvidos todos de quem está com a gente. Agradecer também ao time da Almadia por esse convite, me sinto muito honrado. E essa pergunta sobre como tudo começou, a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Tem aquele cara com mania de grandeza que foi no médico, né? E o médico perguntou, me conte como tudo começou. Ele falou, bom, doutor, no começo eu fiz o céu e a terra, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque publicitário tem essa mania, às vezes, né? Eu acho que se eu tivesse dado muito certo inicialmente, talvez eu até tivesse acreditado nisso. Como eu bati muito com a cara na porta, eu fui aprendendo na prática que não era bem assim, entendeu? Então, o começo foi da seguinte forma, como qualquer pessoa que vem de uma classe mais básica, e eu costumo lembrar muito isso, o meu propósito inicial era pagar minhas contas. Eu precisava trabalhar para pagar as contas, o almoço, o café. Então, eu lembro muito disso. Assim, para mim, poder entrar numa padaria e tomar o café na padaria, que era mais caro do que comprar o pãozinho e levar para casa, já seria uma conquista. E como é que eu ia atingir isso? Trabalhando. Então, eu fui ser vendedor de produto de limpeza muito cedo, com 17 anos. Era uma empresa que a gente montou acreditando que ia dar certo, vendendo produto de limpeza genérico. O que é produto de limpeza genérico? Quem nasceu no interior, quem nasceu em cidades menores, são produtos de limpeza vendidos que são montados, né, formulados em casa. A coisa acabou não dando certo. Obviamente, na época, eu fiquei muito triste, eu não tive toda a relatividade que eu tenho hoje, mas aquilo acabou me trazendo a experiência de ficar atrás do balcão. O bom de você começar cedo é que você tem a chance de, depois, lá na frente, você usar aquilo que não foi bom naquele momento para sair de alguns desafios que aparecem na tua vida. Então, eu acreditava que montando uma empresa e vendendo produto de limpeza por um preço melhor, simplesmente as coisas aconteceriam. Não era assim, eu precisava estar mais ativo, eu precisava estar panfletando, eu precisava ter colocado mais marketing, mas na época eu achava que era só abrir a porta. Não deu certo, e de lá eu tentei a carreira de publicitário. E no começo apareceram algumas oportunidades que na época a profissão chamava contato. É duro contar essa história, porque a gente vai vendo como vai ficando velho. Contato era um cara que ia vender espaço. Então, você ia vender espaço e, de repente, ganhava em cima do que você vendia. O problema é que precisava, pelo menos, de uma ajuda de custo. E, na época, não tinha ajuda de custo, então não podia ser contato. Ponto. Então, eu fui fazer uns bicos de vendedor, porque tinha aquela ajuda para condução e tal. E comecei a juntar um dinheiro porque eu queria vir para São Paulo, onde eu acreditava que seria melhor. Nessa época aí, eu já tinha decidido ser publicitário. Eu cheguei a cursar inicialmente engenharia, passei para engenharia, mas aí eu vi que não ia ser aquilo e eu precisava mudar para São Paulo, então comecei a economizar uma mixariazinha para ter um básico de subir e descer de ônibus fretado, que foi o que eu fiz até durante algum tempo. Então, o ônibus fretado passava, se pagava por mês, era 4h30 da manhã, ele passava lá e te deixava na Bandeirantes, Avenida dos Bandeirantes, aqui em São Paulo. E aí eu fui me metendo as caras e a coisa não foi acontecendo, mas não foi mesmo. Assim, eu costumo brincar, Danilo, que eu acho que eu sou o profissional da área de publicidade que tomou mais não dos dois lados da cadeira, dos dois lados da mesa. Primeiro, quando eu pedi emprego. E aí, depois que a minha carreira, de alguma forma, teve um sucesso, eu comecei a oferecer emprego. Mas eu também continuei tomando não. Então, é uma experiência... Eu falei, porra, entendeu? Eu vou ter que comprar uma mesa redonda, porque só trocar de lado não está dando. Então, eu pedia muito emprego, eu sempre fui uma pessoa de não ter medo do não, e sempre recebi o não como algo muito profissional, nunca recebi o não, o cara não gosta de mim, porque eu sou isso, não. E fui indo, comecei a trabalhar em muitas agências. Eu trabalhei praticamente no alfabeto inteiro, de A a Z, porque era tudo AXY, ZKT, comunicação, sabe? OID, eu trabalhei em todo o alfabeto. Mas eu não virava. E o que acontecia? Eu trabalhava, como eu ganhava pouco, eu
e ficava pedindo emprego. E aí eu melhorava um pouquinho de salário e pulava para outra letra do alfabeto, entendeu? Bom, quando eu estava achando que a minha vida ia dar uma engrenadinha, apareceu uma proposta de montar uma fábrica de espuma para colchão em Diadema. E aí, também é legal você quebrar a cara cedo, porque aquilo, para mim, eu falei, pô, eu vou ser empresário. Pô, imagina, você é cara, você é um homem vou ser fabricante de espumas, entendeu? E a espuma é um negócio fenomenal. Ela existe praticamente tudo que você vê tem um pouco de espuma. O console do carro tem espuma, é um tipo de espuma que está ali dentro, então é espuma injetável. Então, eu mergulhei nisso e o nome da empresa era Impacto, e foi um impacto negativo na minha vida. Um ano depois, a gente quebrou mesmo. Aí foi uma porrada. Aí eu já estava lá com meus 21 anos, mais ou menos, assim, tinha passado pela experiência da loja de material de limpeza, por uns trabalhinhos em agência pequena e de vendedor, porque eu achava uns bicos de vendedor. Estou tentando fazer tudo isso muito rápido para não ficar chato. E aí tentei a famosa empreitada de empresário, né? Montei uma startup de espuma para colchão. Bom, não deu certo, eu voltei para o mercado, e aí eu voltei desesperado mesmo. Aí eu pegava qualquer emprego e trabalhei vendendo papel microondulado, trabalhei vendendo depois gráfica, e tentando entrar no mercado publicitário. Finalmente consegui entrar. Eu lembro que aí eu fui ganhando coisas que dava para eu pagar, e uma coisa que eu vejo hoje é que mesmo quando eu ganhava pouco, eu economizava alguma coisa. Então, vamos supor que hoje eu ganhasse R$1.200. Provavelmente, eu estaria morando numa república. Na época, eu morava num kitnet com mais 2 amigos. O kitnet, hoje, se você dividir aí um kitnet no centro, tá? Você vai pagar barato. Então, vou chutar aqui, tá? Se procurar, você vai achar um kitnet barato para 3 pessoas, um beliche, tudo. Vamos supor que desse R$300 aí para cada um. Puta, eu ia separar R$100, sabe, para economizar. Ou R$50. Então, eu deixava ali, é como se, em vez de ganhar R$1.200, que é o salário mínimo, eu ganhasse R$1.150. Era assim que eu pensava. Então, eu sempre fui deixando. Tem uma história muito, muito engraçada dos meus amigos mais antigos que lembram que uma época eu lancei o Projeto Palito. E aí o pessoal falava, mas o que é Projeto Palito? Eu falei, não, porque eu não vou comer nada, porque eu vou ficar um palito, mas eu vou comprar o que eu quero. Eu queria comprar um carro. Nessa época eu já estava melhor, mas era o Projeto Palito. Até hoje, alguns amigos de Santos falam, e o Projeto Palito? Então, essas bobagens que a gente colocava, mas eu tinha muito humor para tratar com os obviamente, tinha momentos de tristeza, mas eu tinha um pouco de sarcasmo, de ironia, de trabalhar com essas porradas que todo mundo leva na vida, porque todo mundo leva. Uma vez eu vi uma frase que me marcou muito, que é sobre ter medo, né? E frio na barriga, e dúvida se você sabe fazer ou não. E eu gostei muito que o cara falou assim, todo mundo tem isso. A diferença é que alguns aprendem a gostar dessa sensação. Então, eu não estou confortável aqui falando, né, para uma câmera e sonhando que alguém esteja ouvindo. Eu estou inseguro. Poxa, gera um certo tipo de ansiedade. Isso acontece para todo mundo, mas eu aprendi um pouco a usar isso como uma motivação, como algo excitante, como novo. E se der errado no final, algum aprendizado eu vou tirar. Então, era isso que eu vinha fazendo já naquela época. E aí eu fui crescendo financeiramente, fui melhorando aí, digamos, de vida, e quando chegou mais ou menos eu devia ter, eu preciso lembrar aqui, porque eu não tenho isso, mas quando chegou mais ou menos com 28 anos, trabalhando em todas essas agências aí do alfabeto que eu contei, eu consegui dar entrada numa casa, uma casinha. Eu lembro que era uma casa de R$80 mil. Eu lembro bastante disso. E eu achei, pô, agora a minha vida vai ficar aqui mesmo. Nessa época eu trabalhei na Ideia 3, e a Ideia 3 tinha sido comprada pela Agnello Pacheco. E, pô, cara, eu falei,
tá tudo bem. Só que aí eu fui demitido. Pô, cara, puta, quando eu fui demitido, já nessa altura aí, com 28 anos, dando esse salto, depois, tô fazendo de uma história longa, curta, porque ninguém merece também, mas trabalhando em agência pra caramba, papapá, pô, eu fiquei sem o chão. E aí aconteceu uma coisa engraçada, que eu ganhava cerca de, nessa época eu já achava, assim, porque eu estava super seguro, eu ganhava cerca de R$ 7.500, que até hoje, né? Até hoje, se você for ver aí, são 6 salários mínimos. Então, até hoje é um bom dinheiro, né? Então, naquela época, eu estava tranquilo. E aí eu lembro que eu fui demitido pelo Agnello, tal, e eu falei, pô, Agnello, mas o que eu errei e tal? Deixa eu te fazer uma proposta, Agnello. Eu fico pela metade do preço. Então, eu fico por 3.800. Ele falou, não, imagine, tu não merece isso. Eu falei, não, eu mereço qualquer coisa que não seja não ganhar nada, né? Eu estou precisando. Ele falou, não vou fazer isso. Tal. Aí ele tinha um sócio, que era o Guy Bamberg. O Agnello, infelizmente, que Deus o tenha, faleceu, mas se ele tivesse vivo, ele daria risada dessas histórias. Mas o Guy Bamberg está vivíssimo, é um grande amigo meu, e ele lembra bem dessa história. E o Guy era o sócio do Agnello na área de atendimento. Aí eu peguei e falei, cara, eu vou lá no Guy. Aí eu cheguei na sala do Guy, a Agnello ficava ali na Avenida Brasil, e eu falei, ô Guy, eu fui demitido. Ele falou, poxa, eu soube e tal, que pena, mas, tu vai arrumar coisa melhor. Eu falei, não, eu queria arrumar uma coisa agora. Eu fico aqui, tu sempre falou que eu sou muito bom com os clientes, né? Eu queria te propor eu vir para o atendimento por 3.000. E aí, eu lembro dessas coisas, é maravilhoso. E o Guy falou assim, não, eu jamais farei isso porque, pô, eu vou acabar com uma carreira que tem tudo para ser brilhante. Eu falei, que carreira, Guy? Que carreira? Que carreira, amigo? Que brilhante, velho. E aí, eu peguei e falei, bom, ninguém me queria. Eu falei, posso fazer o seguinte, eu posso cumprir o aviso prévio aqui dentro? O cara falou, não, pode. Eu falei, puta, não, pelo menos eu cumpro aqui, ocupo a cabeça, beleza. Eles deixaram. No primeiro dia de aviso prévio, eu pegava o telefone, alô, fulano, como é que estão as coisas aí na agência? Eu estou pensando em sair, Então, por isso, se tiver alguma oportunidade, tu me avisa, obrigado. Alô, fulana, como é que tá? Não, eu acho que eu não vou ficar, sabe? Eu não acho que eu não vou ficar. Só que eu terminei o aviso prévio com 2 empregos. Das 9 da manhã, 1 da tarde, na Markup, a quem eu sou muito agradecido, a Gisele Lima e a Silvana Torres, que era uma empresa de incentivo. Eu trabalhava das 9 à 1 e ganhava 2.000. E eu trabalhava depois das 2 até a hora que fosse na Botelho Publicidade, que era uma agência 100% de varejo do Cláudio Botelho, que infelizmente também faleceu. Fica aqui meus desejos de luz para o espírito do Cláudio. Então, eu fiquei nessas 2 agências, ganhando 2 de manhã e 2 à tarde. E era muito legal, porque de manhã eu aprendia o que era o marketing de incentivo. E o que é o marketing de incentivo? É quando você premia funcionários. Naquela época não existia essa globalização, não existia essa explosão de startup. Então, você tinha grandes empresas e você aprendia a premiar os funcionários, a dar tipo um ticket restaurante premium, a dar uma viagem, às vezes, a ajudar o financiamento de um carro, a dar uma premiação de supermercado todo mês. Pô, cara, é maravilhoso. E as convenções tal. Então, eu ficava nisso de manhã e à tarde era pauleira vendendo varejão de classificado de jornal. Bom, aí eu estava e finalmente apareceu eu me mexendo, e apareceu uma possibilidade de eu ir trabalhar na Ítalo Bianchi no Recife. E, porra, a Ítalo Bianchi no Recife era muito grande, ela atendia Bom Preço, atendia BCP, que hoje é Claro, e outras marcas. E aí eu lembro que eu passei para entrevista, tal, e o cara falou assim, olha, Hugo, a gente gostaria de te contratar, fazer um teste, tal, quanto tu quer ganhar? Pô, eu fiz a conta lá quanto eu ganhava na Agnello, 7 e pouco, eu falei, eu quero ganhar 8. Ele falou, eu vou te pagar 4. Eu falei, negócio fechado. Então, assim, foi muito rápido, entendeu, a negociação. Por quê? Eu fiz uma conta seguinte, cara, 4 pau, eu ia morar no Recife, uma cidade linda,
super culta. Eu ia estar no primeiro mês num hotel. Sabe o que eu pensava? Eu pensava o seguinte, pô, o café da manhã vai ser de graça. Imagina, eu posso tomar café da manhã para caramba, que era como se fosse, sei lá, ir para a Disney para mim. Aliás, que eu fui visitar a Disney só aos 40 anos, para você ter uma ideia. Então, eu peguei e fui amarradão. E deu super certo. Graças a Deus, fiquei, melhorei de vida lá. Estava morando na Rua dos Navegantes, que é maravilhosa, atrás do Acaiaca, que é um prédio na Praia de Boa Viagem. Eu estava bem. Aí surgiu uma ligação da Salles, a antiga Salles DMBB, falou, olha, a gente viu teu portfólio, gostou. Eu falei, pô, cara, agora vai, né? E aí o cara falou, tu quer vir? Eu falei, não, quero muito ir e tal. Ele falou, quanto tu ganha aí? Eu falei, eu já estou ganhando 7 mil e pouco de novo lá, porque foi passado quase um ano, eu fui aumentando. Eu ganho 7.200. Ele falou, não, isso aqui, que essa vaga que a gente tem, a gente chama de Clube dos 500. É para ganhar R$ 500. Eu falei, R$ 500? Só que, ao mesmo tempo, entra a grande essência da minha vida, que era, agradar, ver meus pais, meu pai, minha mãe, com os olhos brilhando. E eu pensava assim, imagina eu falar para eles que eu estou indo para Salles. Salles... Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, aquela casa que eu tinha comprado, né, eu tinha conseguido alugar, porque eu estava morando no Recife. Então, tinha uma ajudinha. Eu falei, faz o seguinte, vê se tu chega pelo menos aí a uns 4 mil, vai, putz. Aí ele foi lá, fez as contas e falou, eu vou te trazer como freelancer, então não tem garantia que você vai ficar, e eu vou conseguir 3.800. Falei, negócio fechado. Liguei meus pais. Eu estou indo para Salles. Aí meus pais, para Salles? Meio dúvida. Eu falei, para Salles. Porra, meu, e tu vem bem de grana? Eu falei, porra, estou indo maravilhosamente bem. Ai, caramba! Bom, eu vi. Aí agora, o resto da história, eu acho que todo mundo, assim, a grande maioria sabe, porque está aí também no Google. Eu saí desse estágio, ou trainee, aos 29 anos. 29 anos. Hoje eu vejo a molecada reclamando que não está bem. Aos 29 anos, eu saí dessa posição de trainee para presidente da empresa. Aí veio toda a história já de Salles virou Salles Darcy, a Publicis comprou a Salles Darcy, eu fui um dos fundadores da Salles Chemistry. Aí a Salles Chemistry, que era da Publicis, ficou maior que a Publicis, aí eu fui convidado para ser vice-presidente e, posteriormente, presidente e chairman no final. E essa história eu vou deixar mais assim, porque acho que as informações estão aí no Google, é só dar um clique lá. E aí, de forma surpreendente, eu fui convidado para suceder o Washington, muito surpreendente para mim, porque eu sempre respeitei muito o Washington, eu escolhi essa profissão por causa do Washington, por ter lido uma vez, porque eu pensava em fazer jornalismo, mas aí eu descobri que o mercado de jornalismo, ele era muito mais difícil para você prosperar do que o mercado publicitário. O mercado publicitário, ele não tem uma massa talvez tão grande como um mercado de jornalismo, mas na hora que você acerta, proporcionalmente você ganha mais. E aí eu quase que realizei um sonho, porque substituir o Washington é impossível. Mas suceder ao Washington numa cadeira era algo que me deixava muito orgulhoso. E aí tem a história que também eu devo a todo mundo que trabalhou comigo, desde todas essas agências do alfabeto que eu falei, até a Markup, a Botelho, a Ítalo Bianchi, a Pentágono Publicidade, que eu lembrei do seu Miguel, a todo o time que eu trabalhei da Salles DMBB, Salles Darcy, Salles Chemistry, Publicis quando comprou, e a todo o time da Macan, o que eu posso dizer é que aí com todas essas pessoas você vai aprendendo e as coisas vão acontecendo e, de repente, ao suceder o Washington, a gente fez uma coisa que não acontecia há muito tempo, que era fazer a Macan ser a número 1 do Brasil. Então, nós pulamos da 12ª posição para a primeira posição. Na época, conseguimos ganhar
de forma surpreendente, 11 clientes em 9 meses. E foi aquela coisa assim, nessa altura eu já tinha aí 49 anos, né? 20 anos depois de eu ter entrado na Salles e mais 14 anos depois de eu comecei a trabalhar com 17. Então, veja que tudo levou um tempo. Teve muita dor, teve muito tombo. Eu contei com um certo humor aqui para ficar leve, mas não é tão leve. Teve muita humilhação, mas nunca que eu entendi a humilhação por algo pessoal. Eu sempre entendi a humilhação por uma busca de um resultado melhor para aquele time. Às vezes eu não sei, eu gosto muito da imagem do Bernardinho, né, que levou o vôlei do Brasil ao auge, e eu nunca acho que ele estava brigando com as pessoas, ele estava lutando para o time ser melhor que a Rússia, ser melhor que os Estados Unidos, e ser melhor que a China, que as grandes potências, e ele conseguiu. Então, às vezes você está ali querendo que a Pentágono seja maior do que a Macan, e às vezes você está ali querendo que a Macan seja maior do que o Facebook. E para isso tem que ter uma luta, tem que ter uma crença, que te toma uma energia. Então, isso muitas vezes eu me arrependo, porque não é o que você fala, é o que o outro entende. E às vezes, no intuito de você querer passar essa paixão do vamos conseguir, você erra. Então, a gente vai aprendendo, eu tô aprendendo todo dia, acho que ainda tenho muito para aprender, mas foi assim que a gente chegou hoje como chairman, e aí tem uma coisa muito legal, para resumir um pouco essa parte toda que eu já falei muito, que é a preparação de profissionais nesse meu caminho. Então, no caso da Publicis, eu consegui deixar o Edu Lorenzi e a Miriam Chile como presidentes, e agora, na Macan, o André França como presidente, a Renata Bockel como COO, e aí você pega todo esse pessoal e você olha para toda a linha do time, e todo mundo veio subindo. Alguns mais, outros menos, alguns com menos dor, outros com mais dor, alguns eu fiz de uma forma bem feita, outros eu falhei, mas sempre teve essa preocupação de trazer todo mundo junto. Eu nunca fui subindo sozinho, nunca fiz nada sozinho. Eu tenho absolutamente certeza disso. Então, outro dia eu liguei para a Gisele, lá da Markup, para me aconselhar com ela. Então, até hoje, eu tenho muito nessas pessoas. O Guy Bamberg é um grande cara que eu respeito. Tiveram na minha vida aí grandes mestres como Paulo Giovanni, a quem é um cara que me inspira até hoje. Uma pessoa que eu não posso deixar de falar, que é o Paulo Salles, que faleceu, né? Mas que era um cara que falava, cabelinho, e que eu demorei muito para... Eu entrei na Salles, eu pegava o elevador com ele, eu ficava nervoso. E aí, depois, quando eu fui crescendo, eu fui entrando um pouco na vida dele e praticamente me tornei um grande amigo da família, dos filhos. Então, isso é muito bacana. Eu poderia olhar só o lado ruim, né? Às vezes que eu fui demitido, os problemas, mas eu sou muito agradecido a Deus, e eu acho que tem uma coisa aí de você ser flexível. O que eu diria aqui nesse final aqui seja flexível, porque o que é ruim hoje pode ser útil para você se tornar bom amanhã. Eu vou tentar chegar perto de uma resposta racional para essa pergunta, porque o marketing, ele praticamente ele nasce com a gente, né? Quando nasce um bebê e tem uma chupeta, ela já tem um marketing ali. E aí, se a pessoa tem uma condição financeira e se escolhe a cor da roupa, tem um marketing ali. Como você posa com a foto com o seu bebê, tem um marketing ali. O jeito que você carrega. Então, eu tentaria responder essa pergunta começando pelo comportamento humano. Afinal de contas, todos nós somos humanos. O comportamento humano é uma das coisas mais difíceis de serem interpretados, porque muitas vezes a gente tem facilidade de mudar o discurso, mas não o hábito, né? Tem inclusive livros aí que falam da força do hábito. E aquele hábito, mesmo que a gente faça coisas não tão boas, ele se torna natural para a gente. E ali também tem um marketing embutido. Então, se você parte do comportamento humano, se você parte que é do ser humano,
né, que aí entra Freud, entra Hegel, que sempre falaram que faz parte da matriz humana a aprovação pelo outro. Se faz parte da matriz humana a aprovação pelo outro, é óbvio que eu vou tentar ter uma imagem melhor para você. Você vai tentar ter uma imagem melhor para quem você gosta. Você vai... Então, isso já nasceu marketing. Já nasceu marketing. Só que aí você pega essa essência do comportamento humano e joga para o mundo, onde entram produtos, serviços, marcas querendo te conquistar. E aí o que elas usam? O marketing. Né? E aí usa-se o marketing das mais diversas formas. Então, por exemplo, a propaganda ainda era menos, digamos, supervisionada, nós tínhamos propagandas de produtos extremamente duvidosos, mas que mostravam um lifestyle que todo mundo sonhava. Então, isso nós estamos aprendendo ainda a fazer. E aí, eu não sei se eu peço desculpa se eu estou sendo um pouco confuso, mas é porque a resposta ela é difícil. Porque, veja, quando a gente começa a monitorar que não se pode fazer uma propaganda assim, porque, de alguma forma, você está superestimando o produto ou está escondendo os problemas daquela marca, quando você começa a ter um monitoramento disso através do rádio, através da TV, através da revista e do jornal, onde você tinha uma mídia offline, vem uma explosão do digital. É uma explosão que dura 30 anos. O UOL tem quase 30 anos. Nós estamos falando do UOL. Então já não dá mais para dizer que o digital é novo. O digital já é velho. Então, estou falando de um... Então, e aí entra o digital, mas quais são as regras desse universo? E depois dessa explosão do digital, entram braços, né? Que são os apps de conversa. E como é que eu monitoro esses apps de conversa? Como é que eu deixo de... Como é que eu sei que hoje não está acontecendo uma campanha que está vendendo um lifestyle maravilhoso e está te matando? Quer dizer, nós voltamos para a estaca zero. É um mundo sem censura, porque não tem mais uma coisa de uma supervisão. E eu estou dizendo uma supervisão, não de maneira alguma uma censura, mas uma supervisão dizendo, poxa, eu não posso falar que esse remédio faz bem se ele tem um efeito colateral X, entendeu? É só esses cuidados. Tem um exemplo que é muito bacana, que em sites, em apps, em redes sociais, você vê muito o antes e o depois. Antes e depois de cirurgia, antes e depois de um tratamento, feito por clínicas, com CNPJ, está lá, não é? Aquilo, em várias áreas médicas, através até do pessoal do Conselho de Medicina, é proibido. Por que é proibido? Porque eu nunca vou colocar algo que eu fiz antes e ficou pior depois. Eu sempre vou colocar os casos bons. Mas tem os casos ruins que eu não vou colocar. Então, é a mesma coisa seguinte, você é um ser humano. Você vai colocar uma foto que você está se sentindo feio? Você vai colocar uma foto que você está se sentindo deprimido? Não, você vai colocar o melhor momento da sua vida. Só que imagina isso por uma infinidade de produtos, de serviços, de marcas, sem uma supervisão. Isso tudo é marketing. Então, o marketing é uma resposta infinita. E a gente só vai conseguir fazer do marketing algo cada vez melhor se nós gerenciarmos o que a gente recebe. Se nós alertarmos as pessoas ao nosso redor de que aquilo não é verdadeiro. Se nós tivermos conversas como essa, onde eu dei o exemplo do próprio Conselho de Medicina, que proíbe o antes e depois, e como funciona o antes e depois. Eu espero que a gente atinja pessoas fora do mercado para que ela pense, é lógico, eu sou um médico, eu fiz um antes e depois maravilhoso, eu publico. Mas de 100 que eu fiz, 2 deram errado. Eu não vou colocar o antes e depois do errado, mas essa pessoa que vai comprar meu serviço, ela tem que saber. E no caso da publicidade, talvez a coisa que eu aprendi na vida, batendo cabeça, sendo demitido, com a empresa quebrando, foi muito ter essa relação com os clientes que eu tive o orgulho de atender. De dizer, olha, eu acho que a gente pode chegar aqui, mas eu não posso te prometer
que nós vamos vestir o Brasil ou que isso vai se transformar num slogan. E a coisa mais engraçada é que o nosso mercado, muitas vezes, vende isso, vende a certeza de algo incerto. Então, é aí que entra o marketing da nossa essência, que vem do comportamento humano, e que entra a nossa responsabilidade de termos conversas mais francas, mais moderadas, aceitando a vulnerabilidade. Eu vou terminar esse capítulo do marketing dizendo o seguinte: recentemente, algumas cidades decretaram o fim do uso obrigatório das máscaras. E aí eu me pergunto, né? Pô, naquele dia que foi decretado isso, o vírus falou, bom, então agora eu não trabalho mais. Não é assim, tá entendendo? Não é assim. E você olha ao redor, a grande massa não está mais usando máscara. Eu não estou dizendo que está errado, mas estou dizendo, o vírus não pegou e se deu férias. Então, isso é uma conversa que a gente deveria ter. Está liberado, agora saiba que existe um risco. Não é assim, está decretado que acabou, que tá. Não, olha, está decretado, mas tem um risco. Saiba que se você usar máscara, a sua chance de pegar é tantos por cento a menos, e principalmente de fazer mal ao outro, né, num elevador. Então, eu volto a falar que marketing é comportamento humano, até trazendo esse exemplo atual, né, dessa pandemia que, infelizmente, ela não tem colocado um ponto final, apenas pontos e vírgulas, mas eu trago essa reflexão pelo seguinte: nós todos temos facilidade de nos adequarmos ao que é bom. Então, foi decretado o fim do uso da máscara? É bom. Eu me adapto em 2 minutos. Todo mundo. Agora, é muito difícil se adequar ao que não é bom. A gente levou 2 anos para se adequar muito mal à máscara. E isso é uma metáfora que serve para a vida. É muito mais difícil se adequar a um trabalho que, às vezes, você não bate com o perfil da empresa, entendeu? É muito mais difícil você se adequar à volta das férias do que à saída para as férias. E aí a gente poderia elencar um monte de coisa, mas é isso que nós temos que entender, que o marketing, o comportamento humano, a facilidade de se adequar ao que é fácil. Então, tem uma baita promoção, isso é fácil. Agora, é difícil achar aquela agulha no palheiro. Vai te custar, tu vai ter que andar mais, tu vai ter que procurar, vai ter que comparar. E aí, está em tudo. Então, isso de alguma forma vem. Comportamento humano, que gera naturalmente a busca pela aprovação do próximo, que gera que você use o marketing até como ser humano, que faz com que as marcas explorem isso de uma maneira, obviamente, enorme, e que termina nesse último ponto, que sempre vai ser muito mais fácil você gostar do que é fácil. Mas nem sempre o que é fácil é o melhor para você. Então, questione o marketing que estão te vendendo. Falar de futuro a médio e longo prazo é muito arriscado. É muito arriscado. Já era arriscado no passado, onde você tinha uma velocidade de mudança menor e se tornou muito mais desafiador agora, nesse momento. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas eu vou seguir um pouco da minha linearidade e da minha busca pela disciplina e digamos assim, por uma ordem para pensamento, que, de alguma forma, eu consegui fazer com que a minha vida e a vida da minha família e a vida de um ecossistema conseguisse evoluir um pouquinho. Então, eu acho que isso pode ajudar. Se nós colocarmos nessa linha de raciocínio que nós deveríamos estar preocupados com o seguinte: nós todos, desigualdade econômica, vulnerabilidade social, que é diferente de desigualdade econômica, a educação base, o conhecimento, a educação conectada com o que o mundo é hoje. Não é aquela educação que eu tive na época que eu estudava. A educação evoluída, a educação que te ajuda a ter uma noção de quem está te enganando ou quem não está te enganando. Mas eu digo isso através de um mínimo conhecimento. As mudanças climáticas que estão escancaradas aí na nossa cara, inverno faz calor, verão faz frio, lugar onde tinha seca, tem inundação, lugar onde tinha inundação tem seca, e assim, todo dia. E, por último, a política, porque a gente sempre colocou a política, eu costumo brincar, como reunião de condomínio.
você não vai na reunião de condomínio e reclama do síndico. Aí complica, né? Então, vai lá e... Então, de uma forma rápida, desigualdade econômica, vulnerabilidade social, educação, mudança climática e política. Se nós estivéssemos todos unidos em prol dessas discussões, o nosso futuro seria maravilhoso. Porque não é muito além disso. Tá? Só que aí a vida não é dessa forma. Deveria ser, porque quando eu olho, não me parece difícil. Poxa, se eu tenho um mundo mais equilibrado, eu tenho uma melhor qualidade de vida com muito menos posse. Eu não preciso ter essa disparidade. Não precisa se lutar loucamente para se ficar rico, para se poder ter algum tipo de conforto. Não, você expande, né, a igualdade, a média. Então, deveria estar discutindo isso para que a gente tivesse um futuro. O problema é que isso não tem acontecido. E aí, quando eu olho a atualidade, tá? E aí eu vou pegar aqui as anotações que eu fiz, porque elas são, você vai ficar bastante chocado, a gente não está cuidando desses fatores que eu citei. E aí, o que nós temos hoje, não é no futuro, de problemas comportamentais? Adição, depressão, conspirações, estamos aí. Quantas conspirações nós vimos a respeito da pandemia, a respeito dessa guerra, a respeito de problema, discussão política, extremismo. Hoje ninguém mais chega e fala assim, olha, eu não concordo com você, eu penso dessa forma. O outro fala, eu também não concordo. Pô, vamos tentar chegar no meio termo. A gente não vai sair daqui concordando, mas a gente vai sair daqui com uma visão um pouco mais evoluída para o ambiente que a gente vive. Não. Então, o extremismo, a diminuição do limiar de atenção, você vê que eu tive que anotar, por quê? Porque senão eu não consigo lembrar. Por que eu não consigo lembrar? Porque eu estou sendo bombardeado por uma infinidade de plataformas e de informações nas plataformas. A polarização, que é uma consequência desse extremismo. A gente tem a explosão dos bots e das deepfakes, que a gente nem percebe, mas já tem hoje seres humanos falando, se expressando, se movimentando, que não são pessoas, que não são seres humanos. Já tem seres humanos fazendo isso que não são seres humanos. Então, isso está aí explodindo. A gente tem a cultura dos influenciadores, onde você faz o seguinte, antigamente eu tinha um impacto no meu bairro, do meu bairro eu ia para o município, do município eu ia para uma cidade, dessa cidade eu poderia ir para o país, depois para o mundo. Não, hoje não. Hoje, através dessa conexão toda, eu posso começar a ter uma cultura de influenciador, onde eu pego eu com um cara da China, com um cara da Rússia, com um cara dos Estados Unidos, com um cara da África, com um cara do Japão, e eu estou criando uma cultura de influenciadores, seja lá sobre deepfake ou não. Então, não tem mais... Eu vou achando pares meus em qualquer lugar do planeta. Então, que não era... Então tem isso. E aí, finalmente, o excesso de informações, que é o que beira aquela coisa da diminuição de atenção. E aí eu termino essa resposta que você falou, como é que é o futuro? Eu diria o seguinte, nós temos que pensar no presente, meu amigo, porque do jeito que está o presente, o futuro amanhã já não sabe, a gente já não sabe o que vai acontecer. Então, eu te dei, primeiro, a base de onde o mundo deveria estar, e não só o Brasil, porque aqueles são problemas do mundo, desigualdade e tal. Segundo, eu estou te dando a consequência de hoje, não é do futuro. Tudo isso que eu falei é de hoje. E terceiro, vem uma explicação. A gente teve a globalização que a gente achou que melhoraria. Da globalização, a gente pulou para quê? Para a digitalização, essa explosão de tecnologia que está nas nossas vidas, que a gente achou que iria curar o câncer, iria curar a AIDS, iria fazer a gente ser transportado de forma mais rápida, e, na verdade, tem, sim, milhares de vantagens, mas tem também muitos prejuízos, né? Tudo isso que eu citei aqui vem dessa consequência de você se sentir dentro de todos os assuntos, né? E aí, depois da globalização, da digitalização, nós estamos vendo o quê? A dispersão. Quem falou isso, essa linha, foi o Scott Galloway. E nessa dispersão, se a gente ficasse preocupado muito como vai ser o futuro e não como está sendo agora com esses problemas, meu amigo, o futuro vai ser um bando de zumbi, entendeu? Batendo cabeça, porque os fatos estão aí. Então, eu acho que a gente deveria, antes de responder sobre o futuro, responder sobre o presente. E, infelizmente, o que eu te mostrei hoje é um pouco do que está presente na vida de todo mundo. Isso é uma tragédia? Não é uma tragédia, é uma transformação. Mas não dá para a gente acreditar que agora tem um número mágico que as pessoas... É o marketing. 2030.
Não, em 2030 vai acontecer isso, em 2030 vai acontecer. Em 2030 eu vou ser o Brad Pitt, o Cauã Raymond. É só. Agora, mano, sabe, é isso que as pessoas estão fazendo. Tem um movimento 2030. 2030 vai ser o quê? Deus vai descer na Terra, vai curar todo mundo. É muito louco, entendeu? Então, a gente, para falar de futuro, nós temos que focar em resolver o presente. Porque daí sim a gente vai poder ter uma noção do que vai acontecer no futuro. Do jeito que está indo, o futuro é incerto, ele é imprevisível e ele é um pouco assustador. Bom, encerrando o nosso papo, eu não podia deixar de agradecer a Abramark. É sempre importante, eu sempre gosto de dizer o que significa as marcas, né? Então, Academia Brasileira de Marketing. Queria muito falar um pouco do Madia, que é o presidente fundador da Abramark. O Madia viveu... O Madia é inoxidável, né? É uma pessoa que ele se recicla de uma forma muito grande. E diante de tudo que eu contei aqui hoje, naquela época que eu estava batendo cabeça, que eu estava sendo demitido, a propaganda brasileira vivia um grande boom, vivia um grande momento. E o Madia já encabeçava essa era concebendo estratégias para novas empresas de marketing nascerem. E quando eu leio os artigos, os livros, os inúmeros livros que o Madia escreveu, eu sempre vejo eles com um grande aprendizado. Então, se homenagear no Hall da Fama pela Abramark e estar aqui tendo a oportunidade de contar um pouco, eu espero que tenha alguma utilidade, né? Dizem que quando você passa alguma coisa para alguém, numa palestra, num evento, nesses eventos mesmo que a gente frequenta, a nossa capacidade de absorção é de 7%. Só 7%. Então, tomara que desses 7% que foram absorvidos, fique alguma coisa que possa ser útil para o seu desenvolvimento profissional ou para algum desafio que você esteja passando e esteja meio desestimulado, para que você pense. Então, isso tudo só está acontecendo por causa da Abramark. Então, isso mostra que, além de inoxidável, o Madia e todo o seu corpo, né, de pessoas que formam aí a Abramark são incansáveis, porque não é fácil competir nesse mundo cheio de informações, tentando simplesmente vender um pouco de conhecimento, que não precisa ou não consegue, às vezes, ser útil para todo mundo, mas pode ser útil para que surjam aí novos profissionais ou que outros grandes profissionais se reciclem. Então, esse é o significado da Abramark, e é por isso que eu estou agradecido de fazer parte do programa e de ter sido um dos homenageados no Hall da Fama. Então, muito obrigado, de coração, por esse espaço. Espero que quem tenha tido a paciência aí de estar com a gente receba o meu abraço mais fraterno e meu agradecimento.